Arrependimento, querido, é o que traz perdão para pecado. E lembre-se de que para se arrepender nós vamos estar diante de um Deus que é onisciente. Às vezes nós achamos que quem está de olho fechado é mais espiritual do que aquele que está aberto. Às vezes você acha que quem está chorando é mais espiritual do que quem não está. Não tem isso não, porque Deus não olha a aparência. Ele disse isso para Samuel na casa do Jessé. Samuel chegou lá com um vasinho de azeite para ungir o novo rei. Chega lá, Jessé coloca aquele homem zarrão na frente, o Abinadab. Samuel olhou e falou: caraca, é esse? Deus falou: Samuca, recolha-se a sua insignificância. Não é esse, é o pequenininho que vai chegar aí atrasado, o Davizinho. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Então pecado tem que ser perdoado. Agora, como eu faço para me livrar? Deixa eu só te explicar um negócio aqui que vale a pena. Outra coisa, pecado é diferente das consequências do pecado. Deus perdoa pecado. Diga assim: Deus perdoa pecado e eu fico com as consequências. Entendeu? Davi faz toda aquela trama para matar Urias, sim ou não? Davi está inserido na lei olho por olho. Se Davi estava daquele jeito, né, na morte de Urias, o que tem que acontecer com ele na lei do olho por olho, dente por dente? Ele tem que morrer. Na lei que Davi está inserido, ele tem que morrer. Porém, Deus leva Natan até ele e diz: Deus perdoou o seu, você não vai morrer, mas seu filho morre, a espada jamais se aparta da sua casa, vão se deitar com as suas mulheres, para todo mundo ver. O que é isso? É consequência. Cuidado com o que você faz. Cuidado, porque uma coisa pequenininha, pecado, também é semente. Ok? Pecado também prospera. Uma coisa desse tamanzinho que você acha que é insignificante, semeada aqui, vira uma colheita maldita. Aqui. Eu estava num atendimento agorinha mesmo, de uma situação dessa que eu estou te descrevendo. Pensa numa coisa catastrófica, por uma semente, a princípio, insignificante. Temos que prestar muito atenção nisso. Mas vamos lá. Como me livrar? Eu já falei com vocês de como se livrar dos pecados que já cometemos. Isso é arrependimento. Mas como é que eu vou lidar ou me livrar dos pecados futuros? Aqueles que estão me aguardando assim que esse culto acabar. Aqueles que estão me aguardando na minha rede social. Como? Aquela amante que me espera ou espera um contato depois do culto. Aquela imagem pornográfica que eu planejo, ou mesmo sem planejar, eu vou ter contato com ela. Como é que eu faço com os pecados que ainda não cometi, mas sei que eles vão estar aí fora? Como é que eu vou lidar com isso? Desses eu não posso me arrepender, eu ainda não cometi. Então como é que eu lido com essa situação? Para aquilo que eu ainda não fiz, eu preciso de duas coisas: conversão. A Bíblia diz que, Tiago diz isso, que todo homem comete pecado quando ele é atraído e engodado pelas próprias concupiscências. Presta atenção, a palavra engodo é uma palavra utilizada no ambiente de pesca, onde o pescador joga restos, pedaços pequenos de isca dentro d'água, com o propósito de manter os peixes por perto, para conseguir capturá-los. O que o pescador faz? Dá ao peixe aquilo que ele gosta, para no meio de tudo aquilo colocar um anzol e fisgá-lo. O que o diabo faz? A mesma coisa.
A Bíblia diz: todo homem peca quando ele é atraído e engodado pelas próprias. São suas emoções, são as nossas emoções, são os nossos desejos. Você tem problema com droga, é droga que ele vai usar. Você tem problema com sexo, é sexo que ele vai usar. Você tem problema com dinheiro, é dinheiro que ele vai usar. Com que é que você tem problemas? Ele vai usar exatamente essa arma próximo a você, para buscar te fisgar, para buscar te capturar. E como é que eu lido com isso? Com conversão, domínio próprio. Eu vou agora lutar contra aquelas coisas que eu sei que pode me tornar cativo. Eu ainda não cometi. E para não cometer, o que eu vou fazer? Andar em estado de alerta. Domínio próprio, autocontrole. Sabe, eu tenho vontade, mas não faço. Perdão, eu quero, mas eu não vou. Por quê? Porque eu sei que é pecado. Eu sei que não agrada a Deus. Agora, qual é o perigo de tudo isso, gente? É quando você acredita que o pecado não é mais pecado. É quando alguém conseguiu convencer você de que o erro não é... Não é bem assim, não. Não, deixa eu te explicar. Esse negócio aí era no Velho Testamento, não é no Novo. Esse texto é um texto mal interpretado. Mas os outros textos não são. Os textos que te favorecem, todos eles são ordeiros, são inspirados por Deus. Só esse que fala disso que está deturpado. Porque todas as vezes que um texto ele confronta um pecador, o pecador tem duas possibilidades: ou ele se arrepende e muda de vida, ou ele busca um jeito de dizer que aquilo não é naquele jeito. Não é bem assim, não. Esses dias eu vi um pregador renomado no Brasil, renomadíssimo no Brasil, que ele disse que um homem casado pode ter relações com outras mulheres além da esposa, desde que ela não seja casada. Falei, pode? Gente, eu olhei para ele, falei, Jesus, será que ele acredita nisso mesmo? Mas por quê? Porque ele gosta de pular círculos. Vai se lascar. Isso acontece muito quando o grupo de pessoas que andamos pratica coisas que a Bíblia condena. E quando ela nos vê não praticando, elas querem nos convencer. Pastor, mas eu não critico ninguém. Mas todas as vezes que você faz o certo, automaticamente você acusa quem está errado. Porque você diz para ele que há possibilidade de ser santo, há possibilidade de ser limpo, há possibilidade de viver com Deus. Então, pastor, eu lá no meu trabalho certinho e não discrimino ninguém. Uma ova, porque isso não adianta. Ele já vai se sentir ofendido com a sua fidelidade, com o seu comprometimento, com a sua seriedade. É assim que acontece. Na igreja às vezes acontece isso. Os irmãozinhos com vida torta, querendo chegar perto da gente e jogar uma conversa fiada. Por isso, selecione. É muito importante nós entendermos isso. E para fazermos isso com maestria, vai aqui. O que a Bíblia diz? Se você quer viver uma vida com Deus de santidade, você aprenda a examinar a quem? A si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e vede se não está reprovado. O que a Bíblia está dizendo é que eu não tenho que ficar examinando a vida das pessoas que estão ao meu redor. Aliás, eu já cansei de falar isso aqui e vou falar para você que nos visita. Profeta Isaías tem um encontro com Deus, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor. E aí Isaías diz assim: quando vê o Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros.
Isaías está dizendo: quando eu me encontrei com Deus, a única pessoa que eu consegui ver foi eu mesmo. Isso significa que quando as pessoas só conseguem enxergar a vida dos outros, ela ainda não encontrou com Deus. Porque no encontro com Deus você só consegue olhar para você mesmo. E Paulo diz: quando eu olho para mim, eu descubro que eu sou o maior dos pecadores. Examine a você mesmo, dá uma olhada na sua vida. Que tipo de relacionamento você tem? Nós vemos muitas pessoas com dificuldade, primeiro porque vivem com a experiência dos outros. Os milagres são sempre alheios. As histórias nunca são na primeira pessoa, ou nunca é na primeira pessoa, sabe? São sempre eles, sabe? São sempre vós. São aquelas pessoas, são eles. É o filho dele, a esposa dele, a empresa dele, a igreja dele, o ministério dele, o casamento dele, mas nunca é no meu. Sabe qual é o problema disso? É o que disse Jó. Nós olhamos na história de Jó e há duas fases bem distintas na história deste homem. Um dia ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir. Isso, eu só sabia quem o Senhor era na vida dos outros, mas agora eu tenho as minhas próprias experiências. O que a Bíblia está dizendo é: pare de viver do milagre dos outros. É o outro que está vivendo, o outro que está ganhando, é o outro. Pare e comece a viver as suas próprias histórias com Deus. É isso, é o que Deus quer, um relacionamento de intimidade. É assim que funciona.